pastor Giovanni? Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, amém? Glória a Deus. Levante as mãos para os céus comigo, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo agora, Pai, a ouvir a tua palavra, que seja o Senhor falando, ensinando. Abra, ó Deus, os corações, ilumina o entendimento, ó Deus, para que resplandeça a luz do Evangelho, a tua palavra bendita, que traz a vida eterna, que cura, que restaura, que liberta de todo mal. Pai, que a tua palavra seja derramada poderosamente sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, amados, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 18, de 9 a 12. Deuteronômio 18, de 9 a 12. Hoje nós vamos estar falando sobre o perigo do ocultismo. Nós vamos estar falando sobre um tema muito importante para você saber, conhecer, entender do ponto de vista da palavra de Deus. Hoje em nossa sociedade, em todo o mundo, há muito interesse em comum pelo oculto, pelo místico, pelo esotérico e as suas diversas ramificações. Há também uma avalanche de cultos e práticas pseudo-religiosas, pseudo-cristãs, ou falseadas de cristãs, ou boas, ou espirituais. E nós vamos aprender hoje que o ocultismo é algo abominável do ponto de vista de Deus, é algo que jamais nós podemos nos envolver. Talvez você já se envolveu no passado, ou talvez os seus parentes, familiares, os seus ascendentes. E, querido, é algo que realmente eu e você, nós cristãos, temos que fugir, temos que jamais nos envolver, nem por brincadeira, nem seriamente, porque é um perigo terrível, e você vai ver que é um grande engodo, um grande engano de Satanás. O propósito satânico, de Satanás, tem sido tirar o homem do verdadeiro caminho, o caminho da salvação, o caminho de vida eterna, o caminho de Deus, e introduzi-lo então numa espécie de caminho substituto, desviando o coração das pessoas do verdadeiro caminho, do único caminho que leva ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Quem foi que disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? E Jesus diz, eu sou o caminho, singular. Então, amados, só existe um caminho que nos leva a Deus, e esse caminho é Jesus de Nazaré. Lá fora, no mundão lá fora, nesse mundo e nessa sociedade relativista, onde tudo é lícito, tudo é levado de maneira leviana, as pessoas dizem que muitos caminhos levam a Deus, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Só existe um caminho que leva a Deus, só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus, homem, tá bom? Então nós vamos entender isso. Muitas pessoas não entendem a verdadeira natureza e o grave perigo do envolvimento com as artes ocultas, com o ocultismo, com o misticismo, com a nova era, com o esoterismo. E nessa lição então, nesse sermão, nessa ministração, nós queremos dar uma visão geral das práticas mais comuns do ocultismo, e assim, revelaremos o grave perigo, à luz dos ensinamentos da palavra de Deus, de se envolver com o tamanho problema que é o ocultismo. Amém? Vamos lá então, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, a palavra de Deus diz, nós vamos estar projetando também: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, que eram os povos que estavam na terra de Canaã, que Deus mandou expulsar pelos seus pecados e iniquidades, tá bom? 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, que é aquele que adivinha o futuro, nem agoureiro, que fica jogando, usando produtos, coisas, objetos para tentar descobrir a vida, o passado, o presente e o futuro das pessoas, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante, nós vamos ver, é aquele que consulta os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa
é abominação ao Senhor. Fala comigo, todo aquele que faz tal coisa é abominação diante do Senhor. Isso, até aí. Vamos continuar a parte B do versículo 12. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Os quem? Aqueles povos que estavam na terra de Canaã, antes do povo de Israel tomar posse da terra prometida. Amém? A Bíblia diz no versículo 13, perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus não permitiu essas práticas ocultas, nem a mim e nem a você. É abominável do ponto de vista de Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos aprender isso, é um tema muito importante, porque infelizmente muitas pessoas se envolvem com o oculto, com o esotérico, com o místico, com a nova era, com essas práticas que são abomináveis, e é claro aqui, capítulo 18, de 9 a 14, é o trecho mais claro, mais escancarado, de que Deus é contrário a esse tipo de prática. Amém? Vai um pouquinho mais para frente, Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Será que eu e você, será que nós podemos nos envolver com as coisas ocultas? Será que, as coisas misteriosas, as coisas que eu não conheço, será que eu devo correr atrás dessas coisas? Olha o que a Bíblia diz aqui em Deuteronômio 29, 29. Da boca de Moisés, o profeta do Senhor, a Bíblia diz, o oculto pertence ao Senhor, o nosso Deus, porém as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Talvez na sua versão diz, as coisas encobertas, poderia trocar pelo ocultas, por misteriosas também, pertencem ao Senhor. Ou seja, não corra atrás dessas coisas, são mistérios, são coisas ocultas. Satanás quer colocar diante de você para você se envolver, mas a Bíblia está dizendo que não nos interessa, nós que somos filhos de Deus, não podemos nos envolver com o oculto, com aquilo que está encoberto, mas sim buscar as coisas reveladas pelo nosso Deus. Reveladas aonde, amados? Na palavra de Deus. Amém? Você quer conhecer Deus, irmão? Mergulhe na palavra de Deus, nas coisas reveladas por Deus, para nós e para nossos filhos. Não tem por que buscarmos o oculto, o misterioso, as coisas desse mundo tenebroso, as coisas trevosas, que Satanás tenta colocar diante de mim e de você, às vezes no momento de fragilidade, no momento de dificuldade, no momento onde você queira respostas rápidas. Talvez você vai entrar num emaranhado, numa área proibida, oculta, tenebrosa, abominável, do ponto de vista de Deus. Então são áreas que eu e você, nós crentes, filhos de Deus, amados do Senhor, jamais podemos nos envolver. Eu sei que nós herdamos às vezes dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos ascendentes, das nossos familiares que vieram antes de nós, talvez uma herança religiosa, onde isso era normal, onde era normal colocar o coração em objetos, na hora que está orando, ficar esfregando a mão em determinadas coisas, colocar o nosso coração em objetos, em velinhas, em não sei o que, em cruzes, em objetos e patuás e fetiches e tal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, querido, mas a partir do momento em que você entra no reino de Deus, nós não podemos nos envolver com estas coisas. Amém? Abra comigo em Êxodo capítulo 20 também. Aqui fala muito claro sobre o perigo da idolatria. Volta um pouquinho para trás, Êxodo capítulo 20. É o trecho mais escancarado também sobre a questão da idolatria, ou seja, colocar qualquer coisa entre nós e Deus.
onde você vai colocar o seu coração, os seus afetos, a sua honraria, né, o seu apreço a qualquer coisa que não seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Êxodo 20, aos 10 mandamentos, a Bíblia diz: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Você pode ver que Deus está com letra minúscula. Olha o versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, em outras palavras, ciumento, cuidadoso, não quer que você venha se embaraçar, se emaranhar em coisas ocultas. E olha o que a Bíblia diz, continua aqui no versículo 5, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deixa eu te fazer uma pergunta: você quer aborrecer o Senhor? Sim ou não? Fala, está amarrado em nome de Jesus. Você quer agradar o Senhor, não é verdade? Então eu posso ficar carregando imagenzinha de coisa, santinho para cá, imagenzinha de idolatria para lá, objeto onde eu vou colocar o meu coração, qualquer tipo de objeto, símbolo, isso se chama esoterismo, irmão. E às vezes tem algumas igrejas aí fora que praticam essas coisas e trazem esses elementos místicos, esotéricos, para dentro das igrejas. Canetinha da vitória, martelinho, não sei o que, paninho, setuma a bênção. Vocês estão vendo, queridos? São artimanhas malignas que querem desviar o coração das pessoas do único Deus verdadeiro, o Deus invisível, porém real, que é o Deus da Bíblia. Amém? Isso é abominável. Deus visita a iniquidade até a quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. E como é que a gente aborrece ao Senhor? Desviando a nossa fé do verdadeiro Deus, do Deus da Bíblia, do Deus que é invisível, porém é real, e que só é personificado na pessoa do seu bendito Filho, Jesus de Nazaré. Amém? Que não está visível aqui entre nós, mas está em espírito, através do seu Espírito que mora nos nossos corações. Irmãos, Deus abomina qualquer tipo de idolatria. Só para terminar o versículo 6: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora vai lá no final da Bíblia, é o último trecho que eu quero ler com vocês, em Apocalipse capítulo 21, 8. 21:8 aqui fala sobre o céu, né, o novo céu e a nova terra, mas também fala daqueles que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno. Inferno. Versículo 8 de Apocalipse 21, a Bíblia diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, lembre-se que em Deuteronômio 18, nós vimos as práticas que são abomináveis do ponto de vista do Senhor. Sim ou não? Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, tem a ver com a palavra de hoje, aos idólatras, que nós lemos lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém, irmãos? Então, do ponto de vista de Deus, é algo terrível, é algo que pode mandar eu e você para o inferno, se nós praticarmos essas práticas, que do ponto de vista da palavra de Deus, nós vimos vários textos aqui, é abominável, aborrece, atrai maldição, até a quarta geração daqueles que se envolvem com tais práticas que nós vamos ver agora. Qual é a primeira prática
que a palavra de Deus proíbe. A primeira, nós vamos ver algumas formas de ocultismo nos dias de hoje, os mais comuns, tá bom? A primeira é buscar sorte, pode projetar lá depois do versículo, isso, sorte e superstição. Eu botei bastante imagem para você ligar aquilo que nós estamos falando com as coisas reais, né, que nós podemos ver. Por exemplo, pessoas que acreditam em trevo de 4 folhas, né, tem aqueles patuás, objetinhos esotéricos dentro de casa, leãozinho, um Buda, aquelas fitinhas coloridas, né, do Senhor do Bonfim, de Nossa Senhora. Tudo isso, querido, é desviar o seu coração da vida eterna, do caminho eterno que é Jesus de Nazaré. Vocês estão entendendo, querido? Satanás quer criar caminhos alternativos, quer desviar o seu coração do verdadeiro Deus, que é o Deus da Bíblia, colocando o seu coração em pontos de contato com o mundo espiritual. Só que esses elementos, esses pontos, esses símbolos, esses objetos, não ligam você ao mundo espiritual de Deus, ligam você ao mundo espiritual demoníaco. Amém? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, sorte e superstição é a forma mais comum e popular do ocultismo nos dias de hoje. Como eu disse, as tradições afro-brasileiras, a tradição religiosa mais comum do Brasil, vocês sabem do que eu estou falando, né, que é sincretista, que mistura tudo, a pagelância, as culturas afro, a cultura herdada dos portugueses, da herança naquela cidade italiana que vocês sabem muito bem. Irmãos, toda essa herança maldita que nós recebemos, ela acaba levando as pessoas a colocar o coração em determinados objetos. Até a cruz é usado de maneira indevida nesses lugares. Vocês estão entendendo, irmãos? A cruz é um símbolo do cristianismo, amém. Nós temos que viver pela cruz, morrer pela cruz. A cruz tem um símbolo tremendo, mas nós não podemos ficar carregando cruzes, esfregando a mão na cruz e orando sobre a cruz, como se aquela cruz tivesse poder. Porque não tem, querida, aquilo é um mero objeto que não tem poder nenhum, a não ser desviar o teu coração do verdadeiro Deus. Amém? Podemos usar sobre as igrejas como um símbolo do cristianismo, carregar numa camiseta, uma cruz, como um símbolo do cristianismo, amém. Desde que não tenha veneração, idolatria, adoração, colocar o coração como se aquilo trouxesse uma resposta para a minha vida. Eu colocasse os meus sentimentos, as minhas afeições, a minha fé, a minha confiança naquele objeto. Se eu estiver fazendo isso, eu estou colocando sorte e superstição, algo proibido do ponto de vista de Deus. Isso é ocultismo, irmãos. Hoje nós vemos rosa ungida, coloca água sobre a televisão, que nós vamos orar, e daí você vai beber a água e aí as coisas vão acontecer. Irmão, isso é esoterismo, é ocultismo, está errado. A Bíblia diz que nós não podemos fazer isso. É claro que na Bíblia existem alguns símbolos, só que nitidamente esses símbolos não têm poderes sobrenaturais. Por exemplo, nós usamos 2 símbolos na ceia do Senhor, sim ou não? O vinho e o pão. Mas nós deixamos bem claro, quando estamos orando diante do Senhor, que aqueles são elementos simbólicos da morte de Jesus, do sangue e do corpo de Jesus, que foi pendurado naquela cruz. Amém? Nós temos que entender isso. O pãozinho ali não tem poder nenhum, é um elemento simbólico. Não podemos colocar a nossa fé nisso. E nem no óleo ungido, que é outro dos 3 elementos que ainda perduram e que podem ser usados dentro da igreja. O óleo ungido está na palavra de Deus, em todo o Novo Testamento. Está também o pão, né? E o cálice, são os 3 símbolos que ainda são usados no Novo Testamento. Os demais símbolos, irmãos, nós não podemos colocar o nosso coração sobre eles. Amém? São símbolos que trazem realidades espirituais, mas que não podem desviar o meu coração de Deus. Tem gente que é assim. Tem gente que abre o guarda-chuva dentro de casa e acha que vai dar uma sorte. Tem gente que planta uma arruda em casa e acha que vai dar boa sorte. Tem gente que prega uma ferradura, de 7 furos e coloca na porta achando que vai dar boa sorte.
irmão, você vai atrair demônio, mas nada de boa sorte, porque o crente não acredita em boa sorte, ele acredita no poder de Deus e no Deus que guarda e protege ele no nome de Jesus. Querido, nós não cremos em sorte, nós cremos em propósito de Deus. Nós cremos na nossa fé, num Deus pessoal que opera maravilhas. Nós não dependemos da sorte, nós não buscamos sorte, nós não lançamos sorte, e muito menos superstição. Tem gente que crê que passar embaixo de uma escada dá má sorte, que derramar sal na mesa dá má sorte, que quebrar um espelho dá 7 anos de azar, e isso é sorte, superstição, isso é ocultismo, desagrada o coração de Deus, é abominável, aborrece o coração de Deus e atrai maldição sobre aqueles que fazem esse tipo de prática. Segunda prática mais comum, querido, do perigo do ocultismo, é a adivinhação. Adivinhação. Ih, rapaz, pulou? Isso, adivinhação, tá? Botei algumas figuras ali, para você mais ou menos saber. A primeira delas está lá no canto superior, né, de vocês aqui, olhando daí para cá, da direita, que é a quiromancia, que é a leitura das linhas da mão, né, muito comumente feito, né, geralmente é feito por aquelas ciganas, que param às vezes no trânsito para querer ler a sua mão. Querido, não faça isso, o teu futuro pertence ao Senhor Jesus. Não queira saber mistérios, não queira saber o oculto, isso é ocultismo, adivinhação. Adivinhação é isso, é predizer algum acontecimento futuro, ou tentar descobrir alguma informação que está oculta. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 29, que o oculto pertence ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Não procure saber os mistérios, as coisas ocultas. Toda adivinhação se baseia na suposição errônea de que o destino de cada um já está pré-determinado, pré-fixado, é imutável, e existem meios ocultos de se conhecer esse mistério do destino, mas esses meios ocultos de conhecer os mistérios do destino são coisas malignas, é adivinhação, é coisa abominável do ponto de vista de Deus. Segundo o que nós vemos, está lá em cima da palavra adivinhação, é a cartomancia. Fala comigo, cartomancia. É muito comum, é o conhecido tarô, né, ou a leitura de cartas mágicas. É ler a sorte por meio de cartas, achando que vai descobrir o futuro. Os demônios enganam muitas pessoas com isso. A terceira prática comum é a necromancia, que é adivinhação ou sorte pelo contato com os espíritos de pessoas mortas. Está lá, ó, o primeiro, do lado do 2 ali, aquela mulher buscando um fantasma, um ser que já morreu, ali que está preto e branco. Eu coloquei aquela figurinha para você tentar imaginar como é que é isso, mas jamais buscar na tua vida. A necromancia é consultar os mortos, espíritos daqueles que já morreram. Querido, por detrás desse espírito que pode aparecer para você, se você buscar essas práticas abomináveis do ponto de vista de Deus, quem vai estar é um demônio, que andou ao longo da vida inteira da pessoa, que conhece detalhes e sabe simular até a voz da pessoa, para enganar o teu coração e para desviar você da fé bíblica, da fé em Jesus, e te envolver em atividades erradas, errôneas, abomináveis do ponto de vista de Deus. Amém? Outra é aquela mesa de Ouija, né? Que são aquelas palavrinhas que as pessoas fazem invocação, adivinhação, né? Tá lá, ó, eu botei búzios e tarôs lá em cima das mãos ali, né? Ficar jogando ali búzios, tarôs, para tentar descobrir o abecedário, né? Daí as pessoas fazem invocação, as letras vão formando palavras, ou os copos vão se movimentando na direção do sim e do não, para tentar descobrir respostas, né? Para procurar o mundo oculto, o mistério. Querido, isso é adivinhação, é ocultismo, é abominável do ponto de vista de Deus. O outro é aquilo ali, que está bem no centro, debaixo da palavra adivinhação, que é a pessoa que fica buscando bola de cristal, querendo respostas através de magos, de encantadores, e assim vai. Irmãos, isso é ocultismo, é contrário à palavra de Deus. O outro é aquele que está debaixo do 2, lá no cantinho, que é aquele redondo, que tem todos os símbolos esotéricos,
conhecido como astrologia. Fala comigo, astrologia. Que é aquela pessoa que fica lendo o horóscopo, achando que vai ter resposta para as suas vidas. É crer que as estrelas, os planetas, o sol e a lua exercem uma espécie de misteriosa influência sobre os seres humanos. Querido, quem exerce influência sobre você é o Espírito Santo de Deus. Você tem o poder de Deus, o poder maior do universo, que é Jesus de Nazaré. Não fique lendo horóscopo, não queira saber qual é o seu signo, não fique buscando astrologia, porque isso não tem interferência nem influência nenhuma na sua vida. Pelo contrário, isso acaba tirando, a personalidade das pessoas. As pessoas ficam buscando características suas e achando que isso vai ter ligação com os acontecimentos da sua vida. Pessoas usam o horóscopo para diagramar a sua sorte, bem como buscar as características pessoais. Querido, isso não é de Deus, é esoterismo, é ocultismo, adivinhação, é abominável do ponto de vista de Deus. Quem está por detrás dessas práticas são demônios malignos. Fala comigo, adivinhação é coisa do capeta. É isso aí, tá bom? Então também não fique correndo atrás de profetinha aqui, profetinha ali. Irmão, se Deus quer enviar um profeta para falar com você, Deus vai mandar o profeta onde você está. E mesmo assim, profecia precisa ser discernida se realmente é de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, existem mais falsos profetas do que profetas verdadeiros. Não fique correndo atrás de adivinhação, de querer saber o futuro, até mesmo dentro das igrejinhas, das reuniõezinhas de oração, tem muito falso profeta por aí. A motivação é a mesma da adivinhação, é querer saber do futuro, é querer descobrir os mistérios, é querer saber o oculto. E nós aprendemos à luz da palavra de Deus, que o oculto pertence ao Senhor. Isso é uma incredulidade. É não confiar em Deus, é uma falta de entendimento, de entender que o seu futuro está nas mãos do Senhor. Levante as mãos para os céus comigo e fala: o meu futuro está nas mãos do meu Deus, por isso eu não preciso buscar as coisas ocultas, porque o meu futuro está nas mãos de Deus. Querido, adivinhação é algo proibido do ponto de vista de Deus e algo contrário. Terceira característica do ocultismo, o perigo do ocultismo, é a percepção sensorial. Percepção extrasensorial. São aquelas pessoas que desenvolvem habilidades de conhecer coisas através dos sentidos incomuns, como por exemplo o sexto sentido. Aquelas pessoas que querem ter o poder da mente. A primeira delas é a telepatia, que é a comunicação de uma mente com a outra, sem usar os canais físicos, como está no primeiro desenho ali, mais azul. Mente com mente, querer descobrir o que está no pensamento do outro. Irmão, isso é diabólico, isso é demoníaco. Segundo, clarevidência, que é aquela pessoa que começa a receber de demônios um poder para ter visões espirituais, mas não pelo Espírito Santo, mas sim por poderes demoníacos. Às vezes porque familiares já tinham esse poder sobrenatural, a pessoa tem um monte de brecha na vida, fica fazendo um monte de coisa errada, o demônio entra na vida dessas pessoas e dão a elas poderes sobrenaturais para terem visões, percepções extrasensoriais, que é a menina ali do meio, que está tendo uma visão de algo que está acontecendo na vida do outro. Terceira característica da percepção extrasensorial, que é contrária à palavra de Deus, é a busca por saber, respostas através de pêndulo, pendurando um objeto, oscilando, para obter resposta de sim ou não de espíritos malignos. Tem muita gente que faz isso, além de usar letras, além de usar copinhos ou velas que se movem, tem pessoas que usam pêndulos, que são aquelas correntinhas metálicas com bolinha, querendo saber de espíritos malignos uma resposta para determinada situação das suas vidas, queridos. Isso é uma percepção extrasensorial.
Por que extrasensorial? Porque está além dos seus sentidos. É algo místico, esotérico, oculto, contrário à palavra de Deus. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Eu não preciso dessas coisas, você não precisa dessas coisas. O nosso futuro está nas mãos de... Então confie em Deus, querido, não fique buscando esses recursos malignos. Quarta característica, expansão mental. É outro perigo do ocultismo. É a ideia central de que a mente da pessoa pode abrir-se para diferentes meios, para obter uma compreensão mais ampla das coisas, de uma maneira paranormal, ou seja, fora do normal. Alguns métodos mais comuns dessa expansão mental é a prática da yoga. Quem já viu yoga? Levanta a mão. Está ali, ó, aquelas moças que estão sentadas ali, numa posição de lótus, como se fossem uma flor. É muito comum isso nas culturas orientais, hinduístas, budistas, shintoístas, zen budistas. Isso é moda hoje, no mundo ocidental. Os ocidentais estão começando a procurar essas práticas de meditação transcendental, de expansão mental, de fazer yoga. Está ali, primeiro quadro, preto e branco. Segundo meio é o hipnotismo, através de clínicas hipnóticas, né, de pessoas especialistas na área. A pessoa volta ao passado através do poder da mente de alguém que está manipulando a mente do outro. E ali por detrás, irmãos, é toda uma técnica onde pode ser aberto portas para a entrada de demônios na vida das pessoas. Fala comigo, yoga, meditação transcendental, hipnotismo. Aborrece o meu Deus. É abominável do ponto de vista do Senhor. Em outras palavras, tudo isso que nós estamos falando é uma espécie de feitiçaria. E a Bíblia nós lemos lá no final de Apocalipse: os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. É uma espécie de idolatria. É Satanás enganando as pessoas, tentando desviar o coração delas do verdadeiro Deus. A quinta prática mais comum é a que nós conhecemos como bruxaria. Ali na esquerda nós temos um velhinho ali, todo vestido de mago, ali buscando os elementos da natureza. É o conhecido magia branca, ou curanderismo, né? Que é fazer um bem a alguém usando os elementos da natureza, com o uso da magia. É comumente chamado de magia branca, ou magia do bem. Só que do bem não tem nada. É um grande engano de Satanás, porque por detrás estão os demônios. A outra é aquele bonequinho ali que está sendo manipulado por alguém, o famoso voodoo, ou conhecido como magia negra. É aquela magia capaz de fazer o mal a alguém, prejudicar alguém através de magia, com bruxos, com bruxas, com encantadores, com mestres, magos, feiticeiros e essas coisas. Essas pessoas que praticam magia, que usam objetos, né, que fazem feitiços, encantamentos, para fazer dano a alguém através da magia, irmãos. Isso é feitiçaria, desagrada a Deus, aborrece o Senhor, atrai maldições sobre a tua vida, e é abominável do ponto de vista de Deus. Amém? Não se envolva com essas coisas. Macumbaria, feitiçaria, ocultismo, nada disso, irmão. Isso pode até te dar uma resposta rápida, mas essa resposta vem direto do inferno. É Satanás estendendo a mão para você e puxando a perna por debaixo. Satanás é assim, ele não dá nada de mão beijada. Ele estica o braço e puxa a perna. Ele às vezes te dá uma cura ali instantânea, mas logo depois de algum tempo, coloca um monte de enfermidade de novo para você buscar ele de novo. Então, irmãos, tem muita gente, às vezes até dentro das igrejas, buscando feitiçaria, bruxaria e essas práticas que nós estamos mencionando. Por isso é nosso dever, como pastores, ensinar a vocês o caminho do Senhor, o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode ser feito. Amém? Porque nós vamos prestar conta diante de Deus. A bruxaria é algo terrível do ponto de vista de Deus. Outros fenômenos físicos, é o sexto ponto, é a telecinesia. Telecinesia é aquela pessoa
Primeiro quadro, aquela mulher onde tem um monte de objetos ali voando, que tem poder de mover a matéria, mover objetos, através de poder mental, através do pensamento. Se é algo demoníaco também. A levitação, quadro do meio, a mulher, né, voando ali sobre o chão. Irmãos, eu já vi isso. Eu já vi uma pessoa de costas, parecia uma aranha na parede. Já vi uma mulher comendo vidro. Já vi uma pessoa no chão igual uma cobra. Querido, essas coisas não é coisa de filme, existe. Existe. E por detrás dessas práticas existem demônios. Telecinia, que é poder de mover objetos. Levitação, que é o poder de voar do chão e eliminar a lei gravitacional, onde a matéria é jogada para baixo na direção da Terra. Projeção astral é o seguinte quadro ali, onde você vê uma pessoa deitada e como que a alma e o espírito dela saíssem do corpo. Se chama projeção astral. Existem bruxos, encantadores que têm esse poder de projetar à distância, por meios não físicos, o seu corpo astral, para prejudicar pessoas, para influenciar vidas, para observar o que as outras pessoas estão fazendo. Isso existe. Se chama projeção astral. Jamais faça isso no nome de Jesus. Amém? E por último, o sétimo e mais comum perigo do ocultismo é o espiritismo, ou conhecido como kardecismo. Allan Kardec, o livro de Allan Kardec. Coloquei ali alguns quadros, né, de uma mesa branca, as pessoas ali tudo de branco, orando, ouvindo a voz ali, orando não, né, buscando as entidades, os espíritos, ouvindo a voz de um médium, que é aquela pessoa que incorpora um demônio. Então, amados, isso é contrário à palavra de Deus. O espiritismo ou espiritualismo moderno é a crença de que os espíritos dos mortos se comunicam com os seres vivos, geralmente através de um médium, de um cavalo, de uma pessoa que incorpora esses demônios. E ali promove atividades demoníacas, em nome de espíritos das luzes, de um espírito bom, às vezes de um morto, de um parente seu que morreu, que aparece ali incorporado na pessoa. Ou então através das cirurgias espirituais, que é muito comum hoje. Por exemplo, existem dezenas de pessoas que vão naquelas regiões lá no Brasil Central, buscar cirurgias espirituais com um homem que está lá, né, promovendo cirurgias através de um poder demoníaco, de um demônio chamado Dr. Fritz, que era um médico nazista da Segunda Guerra. Um demônio que incorpora no cara, o médium, e aí faz cirurgias, e aparentemente cura as pessoas. Dezenas de pessoas seguem esses mestres, esses gurus, essas pessoas com essas práticas de mediunidade. Médium é isso, um guia espiritual que faz um pacto com espíritos demoníacos para atuar e ser mediador entre eles e os seres humanos vivos, né? É como se fosse um canal entre o mundo das trevas e o mundo físico, o mundo material. A prática mais comum é a intenção de entrar em comunicação com os familiares e os amigos dos mortos, por meio de médiuns, que são esses cavalos, essas pessoas que canalizam espíritos demoníacos. Em realidade se entra em contato com demônios mentirosos e enganadores. Não devemos jamais aceitar isso como algo válido, algo verdadeiro, porque essa visitação, essa comunicação dessa pessoa morta não provém do reino de Deus, provém do reino das trevas, do reino de Satanás. Amém? Tem que tomar muito cuidado, querido, que o Espiritismo usa vários versículos da Bíblia, menciona Jesus, fala do caminho, fala da luz, faz práticas beneficentes maravilhosas e atrai muitas pessoas por meio deles para esse tipo de prática contrária à palavra de Deus. Nós lemos lá em Deuteronômio 18, o que seria o Espiritismo do ponto de vista de Deus, da Bíblia? É o que nós lemos lá em Deuteronômio 18, chamado necromancia. Fala comigo, necromancia. Que é a consulta de mortos, consulta de espíritos de mortos, que na verdade são demônios. Eu posso me envolver com isso?
Jamais, irmãos, porque isso é desviar o seu coração de Deus. Essa atração sinistra ao ocultismo tem envolvido muitas e muitas pessoas, né? E são pessoas fracas, né? Pessoas que não vivem debaixo do senhorio de Jesus, que muitas vezes se sentem só, se sentem oprimidas, se sentem, né? Buscam esse mundo de sensações estranhas, difíceis de explicar. Como também vivem uma vida egoísta, querendo satisfazer a si mesmos. Às vezes têm, né, experiências religiosas superficiais, não tem uma vida moral correta e espiritual estável. Aí o diabo se aproveita e através dessas práticas envolve, engana, e essa pessoa se sente atraída por esse poder sobrenatural chamado ocultismo. Fala comigo, ocultismo é abominável diante do Senhor. É feitiçaria disfarçada. É isso que a Bíblia proíbe, querido. Quais são as consequências, só para terminar, as consequências perigosas daqueles que se envolvem com essas práticas? Primeiro, querido, é a depressão. Depressão, não estou dizendo que toda depressão é fruto disso, tá, irmãos? Existem depressões que têm causas naturais, causas biológicas, causas hormonais, mas muitas pessoas que sofrem de depressão são pessoas que se envolveram com ocultismo. Passividade, pessoas que se entregam fáceis ao problema, pessoa que perde o interesse pela vida normal, tem como consequência o ocultismo. Pessoas que gostam de sensações físicas, são atraídas por isso, né? E às vezes sentem dores, especialmente na cabeça. É uma das consequências de quem se envolve com o ocultismo. Descontrole nervoso, pessoas que têm dificuldade de controlar o pensamento e se concentrar, geralmente é consequência do ocultismo. Pessoas que começam a ouvir vozes, começam a ouvir ruídos, começam a aparecer coisas estranhas na sua casa, diante delas, vultos, coisas estranhas. Pessoas que buscam espíritos, que pretendem ser guias delas. Isso é muito comum, gente, principalmente na nossa cultura brasileira, esotérica, mística, cheia de ocultismo. E por último, pessoas que têm tendência para a solidão, pessoas que têm tendência ao suicídio, pessoas acabam tendo, por causa do ocultismo, atitudes antissociais, começa a se isolar das pessoas, da sociedade, os relacionamentos se tornam distantes, pessoas que se tornam fechadas, arredias, tudo isso como consequência do ocultismo. Irmão, no nome de Jesus, nós não podemos fazer isso, amém? Nem por curiosidade, nem experimentar por brincadeira, nem olhar e brincar com essas coisas por leviandade de qualquer maneira, e nem muito menos praticar isso porque acha, entre parênteses, que dá resultado. Querido, pelo contrário, muito menos se envolver com isso, movido por medo, por temor, porque algo vai fazer dano na nossa vida. Irmão, se nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, cobertos pelo sangue de Jesus, ninguém pode nos causar dano em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Fala comigo: e esta é a vitória que vence o mundo, que vence o ocultismo, que vence o poder das trevas. É a minha fé em Jesus Cristo, o único caminho que leva até Deus. Em o nome de Jesus, eu estou debaixo do sangue de Jesus, do senhorio de Jesus. Todo ocultismo, toda feitiçaria, todo esoterismo, toda nova era, sai da minha vida, sai da minha casa, em o nome de Jesus de Nazaré. Eu sou de Jesus, maior é o que está em mim, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante as mãos, quero te despedir e te abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos despedir o teu povo, depois dessa palavra abençoada.
acerca do perigo do ocultismo. Senhor, que nenhum dos meus irmãos se envolvam com essas práticas malignas. Pelo contrário, ó Deus, se afastem de tudo isso. Fujam dessas práticas malignas, demoníacas. Pelo contrário, ó Deus, busquem ao Senhor. Porque a tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Senhor, perdoa as vezes que as pessoas buscaram por incredulidade, por desconfiança, ó Deus, por curiosidade, envolvidos por outro, influenciados por outro. Tira toda a legalidade dada a demônios, em o nome de Jesus vai caindo fora. Sai agora, no nome de